No ano de 3036, um vírus perigoso apareceu no Japão, transformando os infectados em zumbis, mas não os comuns. Eram cadáveres mutantes cujos corações estavam protegidos por uma jaula de ferro. A infecção se espalhou rapidamente, levando a humanidade à beira da extinção. Para sobreviver, as pessoas construíram estações de trem onde podiam viver juntas, se deslocando entre as estações para trabalhar e sustentar suas vidas. Entre elas estava Ikoma, um mecânico responsável pela manutenção dos trens a vapor. No entanto, ele também alimentava o sonho de se tornar um guerreiro capaz de sair e lutar contra aquelas criaturas mortas-vivas. A primeira coisa que Ikoma fez em direção a esse sonho foi criar uma arma capaz de quebrar a jaula de ferro que protegia o ponto fraco do monstro. No entanto, suas muitas tentativas falharam. Sua arma nunca conseguiu perfurar um pedaço grosso de ferro. Mesmo assim, Ikoma se recusou a desistir. Na manhã seguinte, ele começou o dia correndo rapidamente para a oficina de manutenção. Lá, encontrou e trabalhou com seu melhor amigo, que perguntou como estava o desenvolvimento das armas. Ikoma explicou que a potência de disparo da arma era insuficiente. Ele não queria usar balas comuns, pois isso o tornaria igual aos outros guerreiros do lado de fora. Ikoma priorizou munição perfurante. Seus amigos sugeriram adicionar explosivos para aumentar a ressonância da arma. Ao ouvir isso, Ikoma se sentiu tão iluminado que quase quis sair do trabalho mais cedo e correr para casa para continuar construindo. De repente, a Lady Ayami da família Yomikawa entrou na oficina. Ela estava procurando alguém para consertar a arma a vapor de seu pai, e Ikoma foi chamado para inspecioná-la. Embora um pouco irritado, ele ainda concordou em ajudar. Enquanto examinava a arma, Ayami notou a expressão determinada de Ikoma e perguntou se ele pretendia se tornar um guerreiro. Ikoma simplesmente respondeu que não queria fugir como um covarde. Ele então perguntou à dama a quem ela pretendia apontar aquela arma. Mas antes que ela pudesse responder, um anúncio foi feito. O trem Kotsujo estava chegando. Todos ficaram surpresos, pois era um dia antes do esperado. Uma ponte levadiça foi abaixada para permitir a entrada do trem, liberando ondas de vapor quente enquanto ele entrava. Seu exterior manchado de sangue provavelmente tinha encontrado uma horda de zumbis antes de chegar. Naquele momento, o pai da Lady Ayami chegou para receber os convidados. Ele explicou que outra estação havia caído, o que provavelmente explicava a chegada antecipada do trem. Quando o trem parou, a inspeção começou. Todos a bordo foram obrigados a tirar as roupas para verificar se havia marcas de mordidas. Após a inspeção, foi a vez da equipe de Ikoma realizar a manutenção. Enquanto os outros trabalhavam acima, Ikoma e seu amigo foram para debaixo das rodas do trem. Lá, Ikoma encontrou muitos restos esmagados de partes de zumbis, que ele secretamente guardou para levar para casa para estudo. Enquanto os dois investigavam, seu amigo chamou de repente para olhar para fora. Uma bela jovem havia acabado de descer do trem. Por algum motivo, quando Ikoma a olhou, sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade. Aconteceu que ela era uma convidada do pai da Lady Ayami, Lord Kensho. Pouco depois, outra pessoa vestida de branco também desembarcou, e os dois partiram juntos. Naquele momento, uma comoção irrompeu durante o processo de inspeção de infecção. Um homem foi suspeito de ter sido mordido e tentou escapar. Ele foi rapidamente cercado e estava prestes a ser executado quando Ikoma saiu correndo para protegê-lo. Ikoma insistiu que o homem não estava infectado e que, mesmo que tivesse sido mordido, deveria ser colocado em quarentena por 3 dias para observar os sintomas. Claro, ninguém se importou em ouvir um trabalhador humilde como ele. Em vez disso, os soldados se voltaram contra Ikoma, espancando-o por ousar falar. Durante a confusão, alguns restos de zumbis caíram acidentalmente do bolso de Ikoma, fazendo com que os soldados também o suspeitassem. O homem acusado aproveitou o caos e tentou fugir, mas foi imediatamente morto a tiros. Seu sangue era vermelho, provando que ele não estava infectado. Ikoma ficou furioso por ninguém tê-lo ouvido. Então, o Lord Kensho apareceu, ordenou que seus homens batessem em Ikoma novamente e o prendeu sob 3 dias de vigilância. Naquela noite, enquanto Ikoma tentava encontrar uma maneira de escapar, a garota que ele havia visto antes veio vê-lo. Ela se apresentou como Mei Mei, um nome que seu irmão lhe dera e que ela valorizava profundamente. Curiosa, Mei perguntou por que Ikoma estava tão certo de que o homem não era um zumbi. Ikoma simplesmente respondeu que não podia ficar parado e ver uma pessoa inocente morrer. Mei disse que era normal os humanos temerem os infectados. Ikoma contra-argumentou, perguntando se as pessoas estão com medo demais, isso torna normal matar os outros também? Ikoma acreditava que, independentemente das circunstâncias, nunca se deve perder a humanidade. Nesse momento, outro trem chegou. No entanto, desta vez, eles foram descuidados e abriram a ponte muito cedo. O trem estava transportando uma horda de mortos-vivos que avançou em alta velocidade. Quando perceberam, já era tarde demais. A ponte não pôde ser fechada a tempo, e o trem cheio de cadáveres irrompeu direto na cidade.
Naturalmente, os monstros saíram como uma onda, atacando os moradores enquanto sinos de alerta tocavam por toda a cidade. Em meio ao caos, Ikoma aproveitou a chance para escapar. Ele correu o mais rápido que pôde de volta para casa para pegar sua arma. Os gritos desesperados misturavam-se com as chamas rugindo, criando um espetáculo horrível. Mei já havia partido com seu povo, enquanto Kensu saiu para enfrentar os monstros para que sua filha pudesse fugir de volta para Ikoma. Ele intencionalmente fez sua mão sangrar para atrair os mortos-vivos, com o objetivo de testar sua arma inacabada. Depois de esperar um tempo, um dos zumbis sentiu o cheiro de sangue e o seguiu. Ikoma se escondeu dentro da casa com sua arma pronta, tendo calibrado e ajustado a quantidade de pólvora corretamente. Mas, inesperadamente, o zumbi não entrou pela porta da frente. Ele pulou de cima. Mesmo assim, Ikoma conseguiu reagir a tempo e acertou seu coração com um tiro. Ele comemorou animado pelo sucesso, mas sua alegria durou menos de 5 segundos antes de perceber que havia sido mordido. Enquanto isso, o companheiro de Mei também havia sido mordido. O homem instou a dama a ir para Kongokaku e aguardar as ordens do jovem mestre. Mei então partiu, mas logo encontrou um zumbi das regiões ocidentais. Ikoma, por outro lado, se recusou a aceitar seu destino como um mero zumbi. Seu cérebro funcionava a todo vapor. Ele usou ferro e fogo para bloquear o vírus de alcançar seu cérebro, cravando continuamente pregos em seu corpo para impedir sua propagação. Ele se preparou para essa vingança por 5 anos e não poderia simplesmente morrer. Agora, o vírus percorria todo o corpo de Ikoma e a única coisa que restava a fazer era bloquear o vaso sanguíneo em seu pescoço. Ele usou uma garra hidráulica para apertá-lo o máximo possível. Com uma intensa vontade de vingança, Ikoma jurou não desistir. E, inesperadamente, isso funcionou, afastando o vírus. Quanto a Mei, o zumbi avançou sobre ela como um touro enfurecido. Mas, sem hesitar, ela deu um chute que fez a cabeça da criatura voar, sua sandália até grudando em um pilar próximo pela força. Algumas horas depois, Ikoma recuperou a consciência e se alegrou por não ter se transformado em um monstro. Naquele momento, seu amigo entrou correndo à sua procura, e Ikoma lhe disse feliz que sua arma funcionou. Os dois comemoraram juntos. Dominado pela empolgação, Ikoma soltou que havia sido mordido, mas não havia se transformado. Ele sugeriu que poderiam estudar esse fenômeno. Enquanto isso, Mei havia chegado ao abrigo e estava mapeando uma rota para o trem para escapar. Do lado de fora, Lady Ayame e suas guerreiras estavam lutando contra os mortos-vivos que cercavam as paredes. Todos estavam se preparando para evacuar, mas ela pediu que esperassem pelo sinal de seu pai. No entanto, eles se recusaram a morrer ali e queriam sair imediatamente. Então, Mei apareceu, dizendo que precisava de alguém para dirigir o trem para que pudesse partir com eles. Uma garota se adiantou para se oferecer. Assim que teve o que precisava, Mei avançou direto para a horda de mortos-vivos para abrir um caminho. Ela agarrou a cabeça de um deles para enfurecer toda a horda e fazê-la persegui-la. Então correu para a cidade para usar o terreno a seu favor. A arma dela era um par de pistolas. Embora não fossem poderosas o suficiente para perfurar o coração de um monstro com um único tiro, então ela frequentemente as pressionava contra varas de ferro para acabar com eles. Em apenas 100 segundos, Mei havia eliminado a horda. Os cidadãos seguiram o caminho que ela abriu e embarcaram no trem. Ikoma e seu amigo também se dirigiram ao trem por outra rota, mas quando chegaram, os guardas os pararam para uma inspeção. Seu amigo entrou em pânico, percebendo que ninguém acreditaria na história de Ikoma. Nesse momento, 2 monstros apareceram, jogando todos em pânico. Ikoma planejou usar essa oportunidade para matá-los e se provar, mas Mei apareceu de repente e os derrubou facilmente. Ikoma ficou atordoado com sua força. Quando ela terminou, o cansaço começou a dominá-la. Ela parou por um momento diante de Ikoma, sentindo algo estranho nele, mas deixou passar. Quando o grupo de Ayame chegou logo depois, todos embarcaram no trem, se preparando para partir. Ayame usou a chave que havia trazido para ligar o motor, enquanto Mei, esgotada da batalha, se afastou para descansar em um canto. No entanto, justo quando o trem estava prestes a partir, os monstros invadiram novamente e o cercaram. Quando os monstros chegaram ao local de Ikoma, um deles já havia entrado. Sem hesitar, ele usou sua arma para derrubá-lo. No entanto, todos ficaram aterrorizados quando Ikoma acidentalmente revelou que havia sido infectado. Enquanto tentava explicar, o mesmo soldado que o havia baleado antes apareceu novamente. Sem pensar 2 vezes, o homem atirou em Ikoma, matando-o, e então imediatamente ordenou que o trem partisse. No entanto, quando chegaram ao portão, ele estava emperrado e não descia. A única opção restante era puxar a alavanca manualmente. O soldado de antes se ofereceu para descer e se sacrificar. Mas, naquele momento, alguém viu uma figura solitária caminhando entre os monstros. Era ninguém menos que Ikoma.
Ele estava provando que não era um monstro. Arrastando seu corpo machucado, Ikoma lutou em direção à alavanca, matando cada criatura que bloqueava seu caminho, apenas para mostrar que ainda tinha sua humanidade. Ikoma finalmente conseguiu puxar a alavanca que abaixava o portão, e o trem começou a se mover. Enquanto chorava de desespero, seu melhor amigo, relutante em desistir, jogou uma corda na tentativa de puxar Ikoma para cima. Mas Ikoma recusou e ficou ali, chorando. Nesse momento, Mei se recuperou e pulou. Ela prendeu a corda no corpo de Ikoma e seu amigo o puxou para cima. No entanto, o soldado apareceu novamente, declarando que Ikoma eventualmente se tornaria um monstro e insistindo em matá-lo. Mei interveio para detê-lo, dizendo que Ikoma não era um morto-vivo, ele era um meio morto-vivo. Para provar, ela mostrou que também estava infectada. Ela avisou que se ele continuasse agindo de forma hostil, não hesitaria em matá-lo. Nesse momento, Ayami chegou e interveio. Ikoma disse que, se quisessem que ele saísse, ele obedeceria, mas Mei o atingiu e disse para ele ficar. Ela fez um acordo com Lady Ayami. Se a levassem para Kongokaku, ela e Ikoma ficariam confinados em um vagão e não iam a lugar nenhum. Ikoma, sendo teimoso, tentou pular para fora, mas Mei o chutou contra a parede e o nocauteou por um tempo. Nos dias que se seguiram, o trem continuou avançando. As reservas de comida estavam gradualmente se esgotando, e muitos temiam que a próxima estação não os aceitasse. Enquanto isso, Ikoma teve um pesadelo sobre sua irmã mais nova sendo devorada. Ele acordou em choque ao se encontrar ao lado de Mei, cujas feridas estavam milagrosamente curadas graças à sua fisiologia de morto-vivo. Ikoma perguntou a Mei por que ela estava indo para Kongokaku. Ela respondeu que seu irmão estava esperando lá e que era algo importante. Mei então perguntou a Ikoma em troca, e ele disse que o lugar era a base de pesquisa na linha de frente sobre os mortos-vivos. Ele acreditava que poderiam ajudar com sua condição atual, já que ambos compartilhavam o mesmo destino. Mei sugeriu que trabalhassem juntos. Devido à sua condição, ela ficaria fatigada após lutar e precisaria descansar para se recuperar, durante o qual Ikoma serviria como seu escudo. O primeiro passo na cooperação deles foi Mei treinar Ikoma em combate. Claro, como mecânico e um pouco nerd, Ikoma só conseguia apanhar. Depois de levar uma surra no vagão da frente, Aime também estava enfrentando problemas. Muitos passageiros queriam expulsar Ikoma e Mei, e além disso, alguns dos idosos insistiam em parar o trem para realizar funerais pelos mortos. Voltando a Ikoma, depois de ser espancado até a exaustão durante o treinamento, eles fizeram uma breve pausa. Ikoma então perguntou sobre o cordão ao redor do pescoço de Mei. Ela disse que provavelmente era o mesmo que o dele, para evitar que o vírus chegasse ao cérebro dela, e que ela só o removia durante a batalha. Nesse momento, Mei percebeu a presença de mortos-vivos nas proximidades, pegou sua lâmina e correu em direção à frente do trem para atacar. Sua ação repentina causou pânico entre todos. O soldado apareceu novamente para avisá-la, mas Mei o ignorou e continuou olhando ao redor. Em meio à atmosfera tensa, o mecânico do trem apareceu, informando que o tanque de água havia rachado e não aguentaria até a próxima estação. Isso os forçou a parar para coletar água. O trem parou em uma curva, e o mecânico anunciou que o reabastecimento levaria até amanhã, então precisariam revezar para manter a vigilância. Ayami aproveitou a oportunidade para permitir que os idosos realizassem uma cerimônia de oração. Naquela noite, todos se reuniram para rezar pelos mortos, enquanto Mei e Ikoma permaneceram dentro de seu vagão. Eles compartilharam histórias e perceberam que ambos haviam perdido suas famílias para os mortos-vivos, então nenhum sentiu a necessidade de orar. Mei perguntou curiosamente sobre o objeto que Ikoma sempre segurava na mão. Ele lhe mostrou uma pequena pedra de rio que ele e sua irmã haviam pegado quando eram crianças. Na verdade, eram duas pedras. Os irmãos as dividiram como amuletos para se protegerem mutuamente. Ikoma então se lembrou de que, há 5 anos, monstros haviam invadido a estação onde os dois moravam. Os adultos fugiram em terror, deixando as crianças para trás, e ele perdeu sua irmã mais nova naquele instante. Naquele momento, ele estava com medo e correu como um covarde. Quando voltou, sua irmã havia se tornado uma delas. Ikoma chorou enquanto se desculpava e foi forçado a acabar com a vida da irmã ele mesmo. Ikoma se lembrou daquele momento. Mesmo que eles tivessem morrido, ele deveria ter superado seu medo e lutado. Agora, não importava o quanto se odiasse, ele não poderia trazer sua irmã de volta. Depois de ouvir isso, Mei desconsiderou como uma história comum, porque no mundo atual, os fracos morrem e os fortes sobrevivem. Isso era dolorosamente óbvio. Nesse momento, Ayami se aproximou. Mei percebeu algumas pessoas do lado de fora que queriam matá-la e disse que não hesitaria em matá-las. Ela saiu correndo, pronta para lutar, mas Ayami a deteve. Então, Mei se virou. Ayami então respondeu à pergunta anterior de Ikoma sobre quem ela apontaria a arma como responsável pelas pessoas. Ela havia puxado uma faca e esfaqueado Ikoma. Perguntou por que ele não resistiu. Ikoma se recusou porque já havia jurado não correr. Ikoma, mesmo que pudesse se salvar, não sacrificaria mais ninguém. Seu inimigo eram os monstros do lado de fora, não ele.
Portanto, ele não poderia morrer. Ele precisava viver. Viver para matar. Viver para se vingar. Após a declaração de Ikoma, aqueles que queriam matá-lo ficaram em silêncio. Eles aceitaram que ele não era seu inimigo e se afastaram. Ikoma agradeceu a Ayami por ajudá-lo a sair do cerco, mas de repente ele desabou, fazendo o Ayami entrar em pânico. Ela viu que seus ferimentos não estavam cicatrizando e se apressou para dar primeiros socorros. Mas seus olhos já haviam se tornado de um vermelho turvo. Do lado de fora, Mei expôs inadvertidamente algo sobre os meio-mortos-vivos, que eles não comiam comida normal, mas bebiam sangue fresco, o que fez as pessoas recuarem horrorizadas. Mas Mei só estava caçando um morto-vivo escondido, que havia sentido desde a manhã, e ele apareceu perto do fogo. Sem hesitar, ela se lançou e matou o monstro. Alguém gritou que ela estava grávida. Surpreendente, Mei. Dentro do trem, Ikoma havia imobilizado Ayami em um ataque. Quando estava prestes a mordê-la, o soldado Kuru apareceu e o deteve. Graças a esse golpe, Ikoma recuperou a consciência. Kuru, furioso, presumiu que Ikoma havia se transformado e pretendia lidar com ele. Mas Mei entrou para anunciar que os mortos-vivos estavam se aproximando. Do lado de fora, os monstros começaram a se aglomerar e atacar, forçando o trem a partir, mesmo que ainda estivesse sem reparos. Mei queria sair e lutar, mas os guerreiros se recusaram, temendo que ela e Ikoma pudessem se voltar contra eles. Não muito depois, as coisas se acalmaram. O ataque de Ayami e o episódio de Mei fizeram com que as pessoas perdessem a fé e desconfiassem dos meio-mortos. Eles não queriam mais viver com medo e se voltaram contra Ayami. Acreditando que ela não era mais adequada para liderar, ela admitiu e entregou o comando a um líder civil. Uma vez no poder, ele ordenou que o trem seguisse direto para a montanha, pois era o caminho mais rápido para Kongoukaku. Os guardas que protegiam Ikoma, como seu amigo e a garota, foram empurrados para o último vagão com Mei e Ikoma. Felizmente, seu amigo Kurama ainda conseguiu levar a arma de Ikoma até eles, pois sabia que seu amigo se recusaria a ser mandado. Naquele momento, Mei estava com fome e considerou comer a garota que acompanhava Kurama. Enquanto isso, a turba do lado de fora planejava abandonar o vagão de Ikoma. Antes que pudessem agir, um grupo de mortos-vivos emboscou ao longo do caminho da montanha e saltou sobre o vagão. Eles eram liderados por um morto-vivo que havia praticado esgrima em vida, empunhando lâminas gêmeas e cortando as pessoas com facilidade. Ikoma e Mei ainda estavam trancados dentro e não podiam lutar. Do lado de fora, a notícia chegou ao carro da frente. O líder civil decidiu cortar o carro para minimizar as perdas. No entanto, devido à sua decisão imprudente, Ayami e seu grupo escolheram lidar com o monstro sozinhos. Seu grupo reuniu os guerreiros para se defender, repelindo onda após onda de atacantes. Nesse momento, Kiru saiu correndo com alguma ideia, e o grupo de Ikoma também se recusou a ficar parado e saiu do carro para escapar. No entanto, sair para fora não era fácil, pois o trem frequentemente entrava em túneis. Um dos membros do grupo de Kurama sugeriu uma solução. Depois de mais 3 túneis, haveria um longo trecho aberto entre eles que poderiam usar. De volta ao grupo de Ayami, um de seus membros havia sido mordido. Esse homem decidiu realizar um ataque suicida, arrastando muitos mortos-vivos com ele. Mas mesmo isso não reduziu seus números. Nesse momento, Kiru voltou. Desta vez, ele carregava uma katana e lutou como um verdadeiro espadachim. Depois de lidar com os monstros menores, o espadachim morto-vivo se aproximou da cena. Naturalmente, com seu físico superior, ele pressionou Kuru desde o início da luta até o fim. Em um ponto, Kiru conseguiu empurrá-lo para a beira do carro e cravou sua lâmina em seu coração. Mas o corpo da criatura era tão resistente que a espada quebrou. Para o choque de Kiru, ela cortou de volta em seu abdômen e ele ficou gravemente ferido. Ao ver isso, todos abriram fogo para forçar o monstro a recuar e correram para arrastar Kiru para a segurança. A situação era extremamente grave. Mei e Ikoma também estavam correndo em direção ao carro da frente. Mas, após lutar por um tempo, Mei ficou exausta e com fome, tendo que ceder a luta para Ikoma. Ele então amarrou Mei ao lado do carro e deixou Kurama para vigiá-la. No entanto, Ikoma começou a mostrar sinais de fome e fadiga, mas continuou em frente. Quando chegou ao carro de Ayami, onde eles lutavam contra o monstro armado com uma espada, Ikoma gritou que precisava de sangue. Ele precisava de sangue para lutar contra aquele demônio. Em resposta, Ayami concordou em lhe dar sangue com uma condição, que ele a ajudasse a lutar. Assim que recebeu o sangue, Ikoma se recuperou completamente e, com um único golpe, derrubou facilmente o monstro. A atitude de todos mudou e eles vibraram em vitória. Ayami reassumiu o comando e aceitaram Mei e Ikoma como guardiões sobre um contrato de sangue. Eles se revezariam doando sangue sempre que um dos dois precisasse. O trem então seguiu em direção ao Kongoukaku. Nos dias que se seguiram, Ikoma trabalhou com os maquinistas para aprimorar as armas dos guerreiros. Ele desenvolveu um projétil propelido por foguete capaz de perfurar o tórax de um zumbi, e ele revestiu lâminas de espada com o metal retirado dos corações dos monstros para que as espadas fossem mais duráveis.
Mei, por sua vez, se integrou à população, frequentemente mediando disputas e conquistando a confiança deles. De repente, o trem freou bruscamente. Um anúncio disse que a estação Yashiro não estava respondendo, mas sinais de fumaça foram vistos, o que significava que ainda não havia sido invadida pelos mortos-vivos e havia sobrevivido. Sobreviventes poderiam permanecer. Ayami ordenou que todos se preparassem para um resgate. Após inspecionar a estação, descobriram que uma torre de vigia havia caído sobre os trilhos e não podiam passar. Se voltassem e pegassem o passo da montanha Nagi pela estação Ishikoki, levaria mais 10 dias e a comida não duraria. Eles pretendiam reabastecer aqui, mas agora tinham que acolher refugiados. Segundo os locais, 3 dias antes, uma fumaça negra havia varrido a área, infiltrando-se pelas paredes e transformando tudo em um inferno. Nesse momento, Mei encontrou um conhecido entre os refugiados e os dois saíram para conversar. Ele contou que, há 20 dias, o shogunato havia estocado armas não para lutar contra os mortos-vivos, mas para matar pessoas. Ele pediu a Mei que relatasse essa atividade suspeita ao jovem mestre e ofereceu sua ajuda, se necessário. Ele também alertou Mei para ser cautelosa em suas ações. Caso contrário, ela também seria descartada pelo jovem mestre, assim como ele havia sido. Faça seu dever enquanto ainda é humana. Na reunião de estratégia, Ikoma propôs que, se chegassem à sala da caldeira no centro da estação e a acionassem, o mecanismo central de vapor funcionaria, e eles poderiam usá-lo para remover a torre caída dos trilhos e prosseguir. No entanto, a inteligência relatou que a sala da caldeira era um ninho de monstros. Ikoma então sugeriu uma rota alternativa, contornando a grua um pouco mais longe. Mas eles enfrentariam ataques ao longo de uma única linha, e com Mei participando, a taxa de sucesso seria muito alta. Ayami concordou com o plano. Mei se manifestou, dizendo que se juntaria, mas não lutaria ao lado dos outros. Ela só precisava ir direto para a sala da caldeira. Os covardes fariam um longo desvio, disse ela, e se recusou a lutar com covardes. Ikoma argumentou que não era covardia, mas uma forma de minimizar as baixas. Mei o empurrou e o acusou de ter medo de infecção. Ela insistiu que não iria pelo caminho longo e disse a todos para apenas a seguirem. Depois de dizer isso, Mei se afastou. Todos começaram a hesitar, mas Ikoma os tranquilizou de que sua arma funcionaria. Sem outra escolha, Ain apostou nesse plano arriscado. Quando voltou para o vagão do trem, Mei descobriu que o cachorro criado pelas crianças havia morrido devido a seus ferimentos graves. Mei murmurou que pelo menos o cachorro teve a sorte de morrer antes de ser abandonado, pois um cachorro ferido não servia para nada. Suas palavras despertaram a ira de todos ao redor. Percebendo que havia ido longe demais, Mei rapidamente saiu correndo. As coisas não estavam muito melhores para Ikoma, já que Kirama tremia como uma folha quando foi solicitado a ajudar com o plano. Felizmente, o homem que havia ajudado Ikoma anteriormente concordou em dar uma mão. Uma vez que tudo estava pronto, Ikoma voltou para o vagão para encontrar Mei. Notando seu comportamento estranho desde a manhã, ele perguntou por que ela se recusava a lutar ao lado dos outros. Ela respondeu que estava lutando, apenas não seguiria seu plano. Ikoma levantou a voz, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse, mas deveria ficar longe da sala da caldeira. Não havia razão para correr direto para o coração do ninho do inimigo. Então, a operação começou. O trem se aproximou do centro da estação e parou. Não vendo sinal de mortos-vivos, todos desembarcaram. Depois de enviar Kurama e seu amigo para cuidar do guindaste, Ikoma e os outros seguiram em frente. Julgando pelos destroços e pela torre caída, Ikoma concluiu que aquilo devia ser obra do monstro de fumaça negra que os locais mencionaram. Naquele momento, ele viu Mei agir sozinha novamente, correndo em direção à sala de caldeiras, forçando seu grupo a segui-la. Nesse ponto, Mei já havia chegado ao ninho dos mortos-vivos. Ela começou com uma chuva de bombas de fumaça, depois dançou pelo campo de batalha, derrubando um monstro após o outro. Inesperadamente, desta vez ela foi ferida, e os monstros avançaram sem lhe dar tempo para se recuperar. Quando o grupo de Ikoma finalmente chegou, Mei já havia eliminado todos os inimigos. Ela zombou deles por serem lentos e disse para apressarem seu trabalho. No entanto, quando um dos guerreiros espiou para fora para verificar, uma onda de fumaça negra invadiu, trazendo outra horda de mortos-vivos. Eles logo perceberam que matar os mortos-vivos dentro não adiantava nada. Isso apenas os deixava mais agitados. Mei tentou salvar a situação, insistindo que ainda podia lutar. Mas Ikoma mandou que ela ficasse quieta para que pudesse acelerar a ativação da caldeira. Assim que o sinal de Kurama chegou, eles ativaram o guindaste para remover a torre caída. Todos rapidamente recuaram, mas Mei desapareceu. Ikoma não teve tempo de procurá-la. Ele correu de volta para seu amigo, disse a ele para retornar ao trem e ficou para operar o guindaste sozinho. Os mortos-vivos começaram a se aglomerar do chão, empilhando-se como uma montanha para subir mais alto. O trem começou a se mover.
Ikoma segurou a alavanca da grua o máximo que pôde. Olhando para fora, viu Mei ainda lutando, seus movimentos desacelerando à medida que ela chegava ao seu limite. Então, um monstro empunhando uma espada apareceu, derrubando sua arma e lançando sua bala profunda para longe. Ikoma foi forçado a abandonar a grua, parando o movimento do trem, e pulou para resgatar Mei. Ela estava inconsciente de exaustão. Para piorar a situação, uma criatura colossal surgiu, destruindo tudo em seu caminho. A própria Fumaça Negra. O monstro avançou em direção ao trem, forçando o maquinista a recuar de volta para a estação. Quando chegaram, os portões estavam selados. Felizmente, o fogo de apoio da estação desacelerou a criatura o suficiente para que conseguissem fechar os portões a tempo. A Fumaça Negra se revelou uma aglomeração de incontáveis mortos-vivos fundidos. Em seus sonhos, Mei revivia o momento em que seus companheiros foram massacrados, enquanto ela nada podia fazer. Uma memória que a assombrava desde então. Ela acordou e se encontrou presa sob os escombros. Ikoma logo chegou e, ao ver sua dor, tentou libertá-la. Mei se culpou pela falha do plano. Ikoma concordou que era culpa dela, mas também a dele. Como ele havia abandonado a alavanca da grua quando ela caiu, ambos falharam igualmente. Ele supôs que os outros deveriam estar profundamente desapontados com eles, então não podiam morrer ali ainda. Eles precisavam sair e ajudar os outros. Enquanto isso, Ayami e seu grupo consideravam recuar pela montanha Nadi, já que não conseguiam passar pelo monstro. Mas o motorista argumentou que era impossível se a criatura decidisse persegui-los. Alguém se manifestou, dizendo que quando o monstro bateu a cabeça no portão mais cedo, a maior parte da horda havia se dispersado, então talvez, se tentassem, conseguissem passar. Além disso, como a Torre da Garça só havia sido parcialmente limpa, poderiam correr o risco se estivessem dispostos a aceitar um pouco de dano no trem. Kurama perguntou sobre as duas pessoas que ficaram para trás. Naturalmente, todos concordaram em abandoná-las. Uma havia agido de forma imprudente e a outra havia abandonado a missão no meio do caminho, colocando todos em perigo. Eles simplesmente teriam que enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Profundamente no subsolo, Ikoma lutava desesperadamente, mas mal conseguia salvar Mei. Ela disse para ele a deixar para trás. Os fracos sempre morrem, é assim que as coisas são. Ikoma perguntou a ela, então, quando os fracos se tornam fortes? Ele reuniu tudo o que podia encontrar ao redor e construiu um sistema de polia improvisado. Mesmo que Mei tivesse desistido, ele não havia desistido. Mas a corda do dispositivo de Ikoma logo se rompeu devido à sobrecarga. Nesse momento, o corpo de Mei começou a reagir. Ela havia atingido seu limite e estava prestes a se transformar em um zumbi completo. Desta vez, Mei estava verdadeiramente aterrorizada. Gritando que não queria morrer, Ikoma deu a ela seu sangue para beber. Percebendo que se um meio zumbi ficasse muito tempo sem se alimentar, ele se transformaria completamente. Mas o cheiro de sangue fresco logo atraiu os mortos-vivos. Ikoma decidiu lidar com eles primeiro. Antes de voltar para salvar Mei, ele se cortou com uma faca, usando seu próprio sangue como isca para afastar os monstros. Ele admitiu que era fraco, mas isso não significava que desistiria. Ele detonou explosivos para desabar parte do túnel, bloqueando o caminho deles. Mas os mortos-vivos ainda entraram e o atacaram. Ele lutou com todas as suas forças enquanto eles o cercavam, cada vez mais vindo de todas as direções. Enquanto isso, Mei sonhou novamente com o passado, o momento em que sua mãe foi acidentalmente morta, e os guerreiros também viraram suas lâminas contra ela, até que seu irmão veio para salvá-la. Quando Mei acordou, encontrou-se resgatada e sendo tratada por seus ferimentos. Assim que conseguiu se mover, correu para procurar Ikoma. Ele estava caído e machucado no chão, mas felizmente ainda respirava. Mei questionou por que eles ainda estavam vivos. Eles não eram fortes. Mas não havia tempo para reflexões. Os mortos-vivos estavam vindo novamente e eles precisavam sair. O grupo apressou-se de volta para o trem. Estranhamente, o monstro negro não os perseguiu, mas forçou seu caminho para dentro do túnel. Túnel? Mei explicou que estava coletando corpos. Os mortos-vivos eram criaturas gananciosas, consumindo qualquer coisa, humana ou não, para se tornarem mais fortes. Ikoma então voltou para a grua para terminar de mover a torre caída. Mei disse aos outros que, para matar a Fumaça Negra, eles precisavam mirar em seu coração. Alguém sugeriu usar o canhão de 48 libras do trem para destruí-la, mas Mei disse que isso não seria suficiente. Os mortos-vivos a protegeriam. Sua estratégia era usar o canhão para expor o coração primeiro. Uma vez revelado, eles atacariam. Ela assumiria a responsabilidade pelo golpe final, pois havia se recuperado o suficiente para lutar. Quando a Ikoma terminou, o trem começou a se mover novamente. O monstro, tendo absorvido corpos suficientes, retomou sua perseguição. O canhão principal foi preparado, com Kurama encarregado de disparar. O primeiro tiro foi disparado muito cedo, fazendo com que os mortos-vivos invadissem o trem, mas Kiro e Ikoma rapidamente os eliminaram. Na segunda tentativa, Kurama estabilizou sua mira e conseguiu arrancar a cabeça da Fumaça Negra, expondo o coração. O resto dependia de Mei. Ela saltou alto no ar e viu que o coração era na verdade uma criatura viva e morta-viva. Sem hesitar, Mei avançou e a destruiu.
Ela teve sucesso. Uma explosão massiva irrompeu, lançando-a para longe, mas Ikoma a pegou a tempo. O grupo finalmente havia escapado da estação. Nos dias que se seguiram, Mei foi vista ensinando Ikoma uma técnica chamada Kapau-Kapau, um movimento que ela havia aprendido com Kuro. Todos ficaram impressionados com a habilidade de Ikoma de imitar técnicas tão rapidamente e se perguntaram como Kuro reagiria ao ver sua esgrima reproduzida de forma tão perfeita. A reação de Kuro, no entanto, foi dar uma boa surra em Ikoma, alegando que simplesmente copiar uma técnica não era motivo de orgulho. Um ato infantil, como Mei chamou de forma direta, repreendendo Kuro por ser estreito de mente. Kurama, divertido com a discussão, incentivou Ikoma a roubar o movimento e usá-lo novamente, só para irritar Kuro. Nesse momento, um grito alto veio de cima. Eles avistaram uma estação. Era a Estação Shitori, um lugar que esperavam que finalmente trouxesse paz após sua longa e exaustiva jornada. A visão de pessoas vivendo lá fez todos a bordo do Kotsujo suspirarem de alívio. Finalmente, haviam encontrado um lugar habitado por humanos, onde poderiam descansar e reabastecer. Após chegarem à Estação Shitori, Ayami e o grupo se encontraram com o senhor da estação para discutir o atracamento do Kotsujo. E durante esse tempo, eles também perceberam os suprimentos essenciais necessários para a próxima jornada, como ferro de dados, um material importante usado para fabricar balas de reação de alta penetração. Graças ao seu baixo ponto de vaporização, além de peças de reposição para consertar o trem, junto com roupas e medicamentos. Tudo precisava ser reabastecido com urgência, pois só podiam ficar até o dia 8, que era amanhã. Esse dia também coincidia com o Festival Tanabata, uma celebração tradicional onde as pessoas escreviam seus desejos em tiras de papel e as penduravam em árvores de bambu. Embora Kuro argumentasse que não tinham tempo para essas coisas, Ayami queria trazer felicidade a todos, então decidiu realizar o Festival Tanabata. Ela até usou sua própria riqueza pessoal para cobrir as despesas e designou Ikoma para ir às compras e preparar tudo. A notícia do Festival Tanabata rapidamente se espalhou pelo trem, enchendo o ar de alegria e empolgação. Todos escreveram ansiosamente seus desejos, enquanto o grupo de compras se preparava para ir à cidade em busca de bambu e outros itens necessários. Risos e brincadeiras ecoavam enquanto se preparavam, criando uma atmosfera calorosa e esperançosa. Ao entrar na cidade, Mei ficou sobrecarregada com sua beleza e vivacidade. Com decorações vibrantes e roupas esplêndidas por toda parte, eles se dividiram para completar suas tarefas. Um grupo seguiu para a oficina de reparos, enquanto o outro grupo, incluindo Mei como guarda-costas, foi comprar comida e outros suprimentos no mercado. As habilidades de negociação de Kajika estavam em plena exibição. Ela não hesitou em reclamar da qualidade dos produtos e exigir descontos. Desde vegetais machucados até tecidos frágeis, nada escapava de seu olhar atento. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Aikoma e Kurama estavam à procura de explosivos para usar como combustível para as balas reativas. Eles descobriram que Shitori tinha a tradição de lançar fogos de artifício durante o Tanabata, o que abriu uma oportunidade para eles obterem o que precisavam. No entanto, sua conversa foi interrompida por um samurai arrogante, que exigiu que sua arma fosse reparada imediatamente, sem esperar na fila. Sua insolência irritou Ikoma, que não hesitou em lhe dar uma lição de educação. Ele forçou o homem a pegar os parafusos que havia deixado cair e disse para ele respeitar o ferreiro. Depois disso, Kurama interveio, deu uma surra no samurai e o expulsou. Durante esse tempo, Sukari, outro membro do grupo, conheceu um menino e compartilhou a trágica história do trem Rossujo, onde o pai do menino havia trabalhado, e como ele havia sido invadido pelos Kabane e colidido com a estação Aragane, o lugar de onde eles acabavam de escapar. Embora a verdade fosse dura, Sukari acreditava que era melhor contar ao menino do que deixá-lo esperar por um pai que nunca retornaria. Enquanto isso, Kuru aguardava pacientemente uma audiência com o senhor da estação Shitori. Mesmo com o passar do tempo e a espera se tornando mais desesperadora, Ayami permaneceu firme. Acreditando que um pouco mais de paciência era necessária, sua persistência foi finalmente recompensada quando Yamazaki, um oficial nomeado, apareceu. Ayami aproveitou a oportunidade para apresentar a bala reativa inventada por Ikoma e até fez Kurusu demonstrar seu poder. A bala perfurou facilmente uma armadura grossa, provando sua eficácia contra os Kabane. Profundamente impressionado, Yamazaki ouviu enquanto Ayami oferecia habilidosamente o design da bala como um presente, simbolizando a cooperação mútua em tempos difíceis. Sua proposta foi aceita, e não apenas prometeram suprimentos, mas também concederam permissão para deixar os feridos e doentes para trás na estação Shitori. Enquanto isso, uma negociação estava ocorrendo entre Kogenta, um representante do shogunato, e Inoko, um homem conhecido como o Ouvido do Libertador. Eles discutiram o incidente de 10 anos atrás e o envolvimento de Shitori, insinuando uma complexa luta pelo poder que se desenrolava silenciosamente nos bastidores.
De volta ao grupo de Mei, após um longo e exaustivo, mas bem-sucedido dia de compras, eles retornaram felizes ao trem Kotsujo, trazendo todos os suprimentos necessários, especialmente as árvores de bambu, para preparar o festival Tanabata. Decidiram jantar juntos na cidade, mas Mei se afastou silenciosamente do grupo, o que deixou Ikoma preocupado, então ele foi procurá-la. Ele a encontrou sentada sozinha e lhe entregou o frasco de sangue que ela havia esquecido. Durante a conversa, Mei compartilhou suas memórias de Tanabata, sua mãe e seu verdadeiro nome, Hozomi, um nome que Ikoma acreditava carregar o desejo de sua mãe de que ela sempre tivesse o suficiente para comer. Embora Mei tentasse agir durona e zombar do sentimento, no fundo, aquelas memórias ainda a tocavam. Ela também revelou seu medo, o medo de que um dia se tornasse um Kabane, perdesse a razão e atacasse seus próprios amigos. Ao ouvir sua confissão sincera, Ikoma fez um voto, uma promessa de que a transformaria de volta em humana, que exterminaria todos os Kabane, restauraria os campos de arroz e garantiria que ela pudesse comer à vontade, assim como sua mãe desejava. Era uma promessa aparentemente insana e impossível, mas carregava toda a determinação e os sentimentos de Ikoma por ela. E essa promessa tocou o coração de Mei, dando-lhe um vislumbre de esperança e renovada fé no futuro. Quando retornaram ao trem, o espírito do festival Tanabata preenchia todos os cantos. Todos escreviam felizes seus desejos em tiras de papel e as penduravam nas árvores de bambu. Até Kiro, embora envergonhado, se juntou, mas se recusou a mostrar seu desejo a ninguém, com medo de que não se tornasse realidade. Ikoma escreveu seu próprio desejo, grandioso e ambicioso, de destruir todos os Kabane e recuperar cada campo e estação. Embora alguns achassem que era uma ideia exagerada, Ikoma acreditava que mera sobrevivência não era o suficiente, ele queria mais. Seu desejo inspirou os outros. Ayami também escreveu seu desejo de reabrir o estilo Aragami, um desejo que refletia seu senso de dever e amor por sua cidade natal. Outros desejos também surgiram, desde querer 3 esposas lindas até se tornar professora, ou ter um trem Haijiro próprio, cada um refletindo suas esperanças e sonhos individuais em meio às dificuldades. E finalmente, Mei escreveu seu próprio desejo, um simples mas profundamente significativo, de comer uma refeição completa. Um desejo que ecoava a promessa de Ikoma e o mais profundo desejo em seu coração por uma vida pacífica e feliz. No dia seguinte, Ikoma pensou no irmão de Nei, acreditando que ele era quem a havia ensinado que os fracos devem morrer enquanto os fortes sobrevivem, e que ela havia abandonado seu antigo nome por causa dele. Justo então, uma comoção irrompeu do lado de fora. A chegada de um poderoso exército conhecido como os Caçadores atraiu a atenção de todos. Eles eram uma força independente especializada em exterminar Kabane, liderada por um jovem bonito e autoritário chamado Biba, filho do Shogun. Sua aparência causou bastante agitação, e Biba acabou sendo o irmão mais velho de Mei, aquele que ela sempre admirou e esperou. Mei correu alegremente em sua direção, mas Biba parecia distante e frio, apenas perguntando se Mei havia cumprido sua missão. Quando soube que Shimon havia morrido, não demonstrou nenhum sinal de tristeza. Seu comportamento e presença deixaram Ikoma desconfiado. Ele precisava confirmar se aquele homem era realmente um herói. Em meio aos altos gritos de "Bin Biba-sama, o Salvador" e "Viva Biba", Mei apresentou ansiosamente seu irmão adotivo a seus amigos a bordo do Kotsujou, mencionando que havia outro meio Kabane como ela no trem, um jovem estranho chamado Ikoma, um detalhe que chamou a atenção de Biba. Nesse momento, Ayami chegou e se apresentou como membro da família Yomokawa, também revelando seu parentesco com o ancião Dojun Makino, mostrando involuntariamente que eles também estavam indo em direção a Kongo Hokaku. Assim como Biba, ela expressou sua gratidão a Mei e ficou surpreendente ao saber que Mei era irmã de Biba. No entanto, Biba esclareceu que Mei não era sua irmã biológica, ele apenas permitiu que ela o chamasse de irmão. Mei apontou orgulhosamente para Ikoma, apresentando-o como seu escudo, mas ao contrário de suas expectativas, Ikoma não agiu de forma amigável. Ele imediatamente confrontou Biba, questionando de forma direta a cruel filosofia de que os fracos merecem morrer, que Biba havia incutido na mente de Mei, criando uma atmosfera instantânea de tensão. No entanto, Biba desarmou a situação com calma. Ao sugerir que Mei fosse fazer um exame médico e convidar Ayami e Ikoma para entrarem em sua carruagem e conversarem em particular dentro do trem Kokaju, Biba revelou um lado diferente de si mesmo ao consertar pessoalmente uma falha técnica, sem se importar com a possibilidade de sujar suas roupas, observando que lutar contra os Kabane já era, por natureza, um trabalho sujo. Enquanto isso, em outro lugar, Kiro foi provocado
provocado por um dos subordinados de Biba, Horobi, que facilmente o desarmou, uma exibição destinada a mostrar a habilidade e o poder superiores dos caçadores. A conversa entre Biba e Ikoma recomeçou, centrada em suas visões opostas sobre a sobrevivência. Biba defendeu sua filosofia, afirmando que os fortes sobreviverem e os fracos perecerem era simplesmente a lei do mundo. No entanto, ele insistiu que não tinha a intenção de abandonar os fracos. Em vez disso, buscava salvá-los, ensinando-os a se tornarem fortes e a lutarem por si mesmos. Ele até usou Mei como exemplo, dizendo que ela se salvou ao escolher lutar e se tornar forte, uma afirmação que desafiava diretamente as crenças de Ikoma. Justo quando a discussão esquentou, a estação foi subitamente atacada por uma enorme horda de Kabani. Ikoma correu para fora para lutar, enquanto Biba foi encontrar suas tropas e se preparar para a batalha. Quando a luta começou, o exército de caçadores de Biba demonstrou uma força impressionante. Depois que a artilharia desacelerou o avanço dos Kabani, eles avançaram além das paredes, enfrentando os monstros de frente com armas leves, uma tática ousada e eficaz que surpreendeu aqueles a bordo do Kotsujo. O rei Jiro de Biba, o Kokageyo, lançou bombas incendiárias, transformando o campo de batalha em um mar de chamas, que incinerou as criaturas. Biba observou a batalha calmamente, notando a luta furiosa de Ikoma e comentando sobre sua alta tolerância à dor. Ele então designou Mei para eliminar um Kabani especial, e a aparição de outro meio Kabani entre as fileiras de Biba causou grande surpresa. No entanto, em meio à feroz batalha, outro enredo se desenrolava em segredo. Inoko, um assassino, aproximou-se de Biba e revelou que havia sido enviado para matá-lo, mas agora desejava trair seu mestre e se aliar a Biba. Biba rejeitou friamente sua oferta, declarando que não tinha uso para um homem assim. Em uma tentativa desesperada, Inoko tentou atacar, mas Biba o derrubou rapidamente. Enquanto Inoko implorava por sua vida, Biba não hesitou e o matou, afirmando que Inoko, ao abrigar pensamentos de traição, era fraco e, portanto, indigno de misericórdia. Ikoma testemunhou todo o ato com seus próprios olhos, cheio de raiva e nojo. Incapaz de se conter, ele avançou contra Biba, exigindo saber por que ele havia matado um homem que estava implorando por ajuda. Kurama imediatamente defendeu Biba, insistindo que Biba era quem estava em perigo. Ayami teve que intervir e se desculpar pelo comportamento de Ikoma. Biba, com uma calma calculada, aproveitou a situação, enquadrando o incidente como uma tentativa de assassinato fracassada e propondo que suas forças escoltassem o Kotsujo até Kongakaku. Embora estivesse concordando, ela não conseguia se livrar da profunda sensação de inquietação que persistia dentro dela. Mais tarde, quando Ikoma conversou com Kurama, suas suspeitas pareciam cada vez mais justificadas. Se Mei nunca tivesse sido mordida por um Kabani, talvez ela tivesse sido intencionalmente transformada em uma meio Kabani. Memórias dolorosas do passado de Mei de repente ressurgiram, trazendo à tona a imagem de seu irmão a salvando após a morte de sua mãe, mas ao mesmo tempo plantando nela a cruel crença de que a fraqueza de sua mãe havia levado à sua morte e que, para sobreviver, ela precisava se tornar forte e nunca mais depender de ninguém. Biba a despojou do nome Hatsumi e deu-lhe um novo, Mei, que significa sem nome, como uma declaração de sua nova existência, a de uma guerreira sem passado, cujo único propósito era lutar. Voltando ao presente, Biba designou a Mei uma nova tarefa, obter a chave mestra do Kotsujo de Ayami. Ele provocou habilidosamente o orgulho de Mei ao perguntar se Ayami era mais forte que ela, uma pergunta que atingiu diretamente seu desejo de se provar e ganhar o reconhecimento de seu irmão. Enquanto isso, a conspiração de Biba se tornava cada vez mais evidente. Ele confrontou Hirotsuka, que havia estado envolvido na tentativa de assassinato, e o forçou a revelar o mentor por trás disso. A verdade sobre a traição de 10 anos atrás, quando o exército de Biba foi abandonado para morrer nas mãos do Shogun, foi finalmente exposta. Ao mesmo tempo, Ikoma e os outros descobriram algo ainda mais horripilante. Biba estava transportando um grande número de Kabani em seu trem, o Kokujo. Mei então foi encontrar Ayami para exigir a chave. Quando Ayami hesitou, Mei se tornou agressiva, convencida de que poderia facilmente dominar a fraca Ayami. No entanto, Yukina interveio de forma inteligente, entregando a Mei uma chave falsa para amenizar a situação. No entanto, Biba rapidamente descobriu a enganação e percebeu que as pessoas a bordo do Kotsuju ainda não confiavam plenamente nele. Nesse momento, Ikoma foi até o vagão de carga cheio de Kabani e confrontou Mei. Ele lhe contou o que havia descoberto, e Mei admitiu que estava ciente disso, mas acreditava que era para estudar o inimigo. Quando Ikoma a pressionou, perguntando se ela havia se tornado uma meia Kabani através daquela tecnologia, Mei desabou em lágrimas e confessou que havia pedido pessoalmente ao irmão para fazer isso porque queria se tornar mais forte e se recusava a ser fraca como sua mãe. Uma discussão acalorada eclodiu entre eles.
Ikoma chamou Biba de covarde que matava os outros apenas para esconder seu próprio medo, enquanto Mei defendia teimosamente seu irmão, insistindo que ele estava certo e que mentirosos como Ikoma nunca entenderiam sua filosofia. As palavras amargas de Mei aprofundaram a ferida no coração de Ikoma. Ele se afastou em silêncio, com apenas uma imagem persistindo em sua mente, o sorriso que Biba usava quando matou Inoko, um sorriso desprovido de medo ou remorso, preenchido apenas com satisfação e crueldade. Ikoma finalmente entendeu que Biba não era um herói, ele era um demônio. Quando o trem se aproximou da estação Iwato, o último ponto de controle antes de chegar a Kongokaku, eles foram repentinamente ordenados a parar pelos samurais locais sob um comando direto de Kongokaku, proibindo o exército Kurikitacho de Biba de passar. Isso mostrava claramente o medo do Shogun em relação a Biba e seu crescente poder. No entanto, Biba parecia ter antecipado essa situação e estava totalmente preparado. Enquanto todos no Kotsuju se sentiam um pouco aliviados, pensando que poderiam finalmente escapar do controle de Biba, Ikoma ficou preocupado com Mei, que permanecia ao lado de Biba. Ayami compartilhou essa preocupação, acreditando que Mei não deveria ficar em um lugar tão perigoso, e Ikoma prometeu que a traria de volta. Enquanto isso, Biba havia elaborado um plano secreto. Ele explicou a Mei e Orobi que esse plano traria felicidade a todos e, para ter sucesso, precisava da ajuda deles. O Sr. Mita de Iwato concordou em se encontrar, mas impôs uma condição. Apenas mulheres e crianças poderiam acompanhá-los, uma condição que Biba havia previsto e pretendia explorar para seu esquema. Com a intuição de alguém prestes a enfrentar a morte, Orobi questionou Biba, perguntando se ele planejava falar, sacrificá-la para o retorno de Mei e se ela estava destinada a morrer naquele mesmo dia. Enquanto isso, durante a reunião, o Lord Mita expressou arrependimento por sua condição severa, mas explicou que era a única maneira de organizar um encontro secreto com Biba, que, segundo se dizia, queria discutir a questão do suprimento de alimentos. Mita acreditava que Biba há muito havia deixado de lado seu ressentimento contra Shogun, já que ele havia passado os últimos 10 anos lutando contra a Akabane em prol da humanidade. Essa fé cega permitiu que o plano de Biba se desenrolasse perfeitamente em outro lugar. Enquanto Mei aguardava o momento de agir, ela zombou dos guardas, afirmando que eles nunca poderiam detê-los. Mas Biba imediatamente a avisou para não ser excessivamente confiante, pois a morte sempre chegava de forma inesperada, um aviso que parecia prenunciar o destino de Orobi. A reunião finalmente ocorreu. Biba, com seu comportamento composto e cortês, se apresentou, enquanto um dos subordinados de Maeda, Itagaki, permanecia cauteloso e apontava sua arma para ele. Biba usou Mei de forma astuta como uma distração quando ela de repente pediu para ir ao banheiro, criando a oportunidade perfeita para ela se posicionar. Uma vez pronta, Mei atacou os guardas impiedosamente e abaixou a ponte levadiço, abrindo caminho para o trem de Biba, o Kokageyo, entrar na estação. Suas ações desencadearam um caos total, enquanto Biba libertava a Akabane que estava transportando, transformando a estação em um verdadeiro inferno. Em desespero, Mita confrontou Biba, apenas para receber uma declaração fria de que foi o Shogun quem traiu Biba primeiro. Enquanto isso, civis inocentes sofriam as horríveis consequências do massacre. Em meio ao caos, Ikoma enfrentou uma situação desesperadora quando o grupo ficou preso e separado. Embora quisesse desesperadamente correr atrás de Mei e trazê-la de volta, foi aconselhado a priorizar a sobrevivência e retornar aos outros. Kuruzu saiu à procura de Ayami, que ainda estava presa em outro lugar. Quando Mei testemunhou a catástrofe que ajudou a causar, foi tomada pela culpa e pelo medo. Mas ao ver uma criança em perigo, não hesitou em arriscar sua vida para salvá-la. Enquanto isso, Biba se aproximou de Ayami e a convidou para seu trem, afirmando que queria tratar de sua amiga. Os outros sobreviventes, em pânico, correram para um trem desocupado para escapar. Desassistidos, sem saber que estavam caminhando diretamente para uma armadilha ainda mais mortal. A bordo do Kokaju Horobi, a leal mulher Mei Ukabane foi usada como sacrifício para criar um ser monstruoso, a nuvem negra conhecida como Nue, uma arma híbrida artificial com um Mei Ukabane em seu núcleo, projetada por Biba como uma ferramenta de destruição em massa para executar sua vingança. O poder aterrorizante da criatura destruiu facilmente os portões e causou imensa devastação. Quando Kurusu encontrou Ayami, ele tentou resgatá-la, mas foi impedido. Ayami ameaçou destruir algo valioso para forçar os soldados a liberá-la. Mas, naquele momento, Horobi, tendo se transformado completamente em um monstro, atacou Biba e todos ao redor. Biba pessoalmente pôs fim à vida de sua leal subordinada. Enquanto Ikoma era capturado e levado a bordo do trem, ele foi contido pelos homens de Biba, que extraíram seu sangue e o avisaram de que só se importavam com seu sangue e não hesitariam em matá-lo se ele resistisse. Finalmente, Biba se colocou diante de todos e proclamou que libertaria todas as terras, pessoas
pessoas e até mesmo seus medos ao destruir o castelo do Shogun em Konpao-kaku, que ele chamava de símbolo da covardia da humanidade. Enquanto os gritos de libertação ecoavam pelo ar, Mei foi atingida por uma devastadora realização. Tudo o que seu irmão havia lhe contado, todas as suas promessas e ideais eram mentiras. Dentro dos apertados e sufocantes vagões do Kokicho, a tensão aumentava à medida que os prisioneiros eram separados e realocados. Sukari, um traidor covarde, declarou sem vergonha que sua política era simplesmente seguir quem fosse mais forte, enquanto Kurusu tentava passar algo importante preparado por Yukina para Ikoma. Naquele momento, cenas de partir o coração se desenrolaram. Um homem implorou por misericórdia por sua esposa, oferecendo-se para dar seu próprio sangue em seu lugar, chegando a oferecer o suficiente para 4 pessoas apenas para salvar sua vida. Mas seu ato de amor foi zombado e humilhado por Warabi, que se divertia cruelmente em menosprezá-lo. Até mesmo uma mulher acima do peso se tornou alvo de seu bullying. Apesar de estar sob vigilância constante, Ikoma conseguiu sinalizar para Kurusu que eles agiriam na noite seguinte, quando os soldados viessem para extrair sangue. Esse seria o momento em que seu resgate e revolta começariam. Enquanto isso, em outra parte do trem, Ayami se viu forçada a uma negociação tensa com Biba. Ele exigiu que ela convencesse seu tio, o ancião Makino, a abrir os portões de Kongokaku e a organizar um encontro entre ele e seu pai em nome da segurança de todos. Ayami concordou relutantemente, mas questionou Biba sobre suas verdadeiras intenções. Biba então revelou seu passado trágico. 10 anos antes, quando tinha apenas 12 anos, ele havia sido encarregado de comandar um exército de 400.000 soldados para Kyushu, com o objetivo de erradicar os Kabayan. Eles lutaram bravamente e quase conseguiram. Mas, de repente, seus suprimentos de comida e armas foram cortados, deixando-os encurralados e massacrados pelos Kabayan. O responsável por tudo isso era nada menos que seu próprio pai, o Shogun. Assim, o objetivo final de Biba era a vingança. Ele buscava punir pessoalmente o pai que o traiu. Na carruagem onde os prisioneiros estavam detidos, Ikoma apresentou um plano detalhado a seus companheiros. O objetivo deles era tomar o controle da sala de máquinas do Kokageyo, o coração do trem. E para isso, precisavam roubar a chave de um soldado que entregava sangue à carruagem de armazenamento da cabana todas as noites. Embora o plano fosse arriscado, eles não tinham outra escolha. Suas vidas e a segurança de Kongokaku estavam em jogo. Além de resgatar Ayami, Ikoma também estava determinado a trazer Mei de volta, quisesse ela ou não. Quando Kurusu perguntou curiosamente se Mei o lembrava de sua falecida irmã, Hatsune, Ikoma negou firmemente, mas acabou admitindo seus verdadeiros sentimentos. Ele sentia como se uma voz dentro dele o estivesse instigando a salvar Mei desta vez, a parar de fugir. Kurusu percebeu que essa voz não vinha de nenhuma força sobrenatural. Veio do próprio coração de Ikoma uma verdade que revelava o quanto ele se importava profundamente com Mei. Na mesma época em que Mei confrontou seu irmão, ela questionou Biba sobre a extração de sangue dos passageiros do Kotsejo. Biba respondeu com uma pergunta enigmática, questionando o que realmente era uma Kabane. Ele afirmou que a existência da Kabane apenas revelou os verdadeiros inimigos que precisavam ser destruídos. Quando Mei pareceu confusa, Biba perguntou se ela tinha medo dele, uma pergunta que sinalizava uma crescente ruptura em seu relacionamento. No entanto, Biba logo suavizou o tom, assegurando-a gentilmente de que não machucaria aqueles a bordo do Kotseju, desde que não resistissem. A promessa acalmou Mei, mas por trás dela havia um plano sombrio. Biba ordenou secretamente a seus subordinados que Mei precisava ser devidamente corrigida. Enquanto isso, o grupo de Ikoma estava ocupado se preparando para sua revolta, sem saber que o perigo já estava se aproximando. Quando chegou a hora, Ikoma e seus companheiros colocaram seu plano em ação. Com a ajuda de Kurusu, Ikoma encenou uma perturbação para criar caos e distrair os guardas. Depois de roubar as chaves, Kurusu rapidamente destrancou as celas dos prisioneiros e juntos lançaram sua revolta, pegando a todos de surpresa. Sukari quase se tornou o primeiro a ser espancado antes que Ikoma os parasse, explicando que ele havia sido seu informante. Quando o Warabi tentou atacar Ikoma, Kurusu interveio e o derrubou. No entanto, enquanto Ikoma e Kurusu avançavam em direção à sala de máquinas, caíram em uma armadilha. Biba já havia antecipado seu plano e trocado as chaves, impedindo-os de entrar. Quando Kurusu se jogou na frente de Ikoma para protegê-lo dos disparos, foi atingido, sacrificando sua vida heroicamente. Biba então apareceu e zombou de Ikoma, perguntando como era perder seu melhor amigo, uma pergunta que acendeu uma fúria avassaladora dentro de Ikoma. Em sua desespero, Mei tentou resistir ao irmão. Ela se recusou a matar Ikoma, declarando que queria ficar com seus amigos a bordo do Kotsejo e viver em um mundo sem os mortos-vivos, onde pudesse comer à vontade todos os dias. No entanto, Biba não aceitou sua rebeldia. Ele ordenou a seus subordinados que a prendessem e a injetassem com um soro que parecia capaz de controlar a mente, levando-a à loucura e fazendo-a obedecer cegamente às suas ordens.
Enquanto Ikoma, consumido pela dor pela morte de Kurama, corria para atacar Biba, Mei, sob o controle de Biba, se virou e cravou sua lâmina no coração de Ikoma, um ato impiedoso que levou a tragédia ao seu auge. Com um sorriso satisfeito, Biba a elogiou como Mai Mei, enquanto Ikoma, com a incredulidade preenchendo seus olhos em Fading, desabou, deixando para trás um futuro envolto em tristeza e incerteza. Na carroça lamentosa, todos seguravam o corpo de Kurama perto de si, chorando em angústia enquanto os soldados de Biba chegavam. Sem mostrar respeito, incapazes de conter sua raiva, um deles gritou de fúria, desafiando os soldados a matarem todos, um grito de pura ira e desespero. No entanto, os sobreviventes restantes tentaram manter a calma. Eles carregaram silenciosamente o corpo de Kurama de volta. Enquanto Ayami contava as conspirações políticas em torno do trono do Shogun, ela revelou que, após Biba ter sido traído por seu pai, ele guardava um profundo ressentimento. Embora Ayami tentasse convencer Biba de que sua bondade não era fraqueza, ele a ignorou. Ele declarou que destruiria a fortaleza de seu pai covarde e que as garras afiadas de Mei trariam o fim de tudo. Enquanto isso, em Kongokaku, o Elder Makino estava tentando tranquilizar os cidadãos. Em meio às notícias da rebelião de Biba, ele se gabava da inexpugnabilidade da fortaleza, comparando-a a um pássaro divino que nunca poderia ser derrotado. Mas por trás de suas palavras ousadas estava a ocultação de uma verdade perigosa. Michino sabia sobre o monstro de fumaça negra que Biba havia criado, mas optou por manter isso em segredo, temendo que a revelação provocasse um pânico desnecessário. Essa decisão fatal plantou as sementes de uma catástrofe ainda maior. De volta a Ikoma, ele estava se afogando em dor e desespero, culpando-se pela morte de Kurama e acreditando que toda a tragédia derivava de suas ações. Ele até pensou que Mei havia se tornado miserável após conhecê-lo, e que havia falhado em cumprir sua promessa de transformá-la de volta em humana. A dor e a culpa quase esmagaram sua vontade de lutar. Naquele momento, o Kotsuyo, agora sob o controle de Biba, apareceu de repente em Kongokaku. Ayami, forçada a agir de acordo com o roteiro de Biba, anunciou que havia capturado Biba e pediu permissão para deixar seu povo entrar na cidade. Embora Makino tivesse algumas dúvidas, ele ainda concordou, permitindo que Ayami e Biba se encontrassem com o Shogun, enquanto os outros eram detidos sob os rigorosos procedimentos de inspeção de Kongokaku. Aproximadamente ao mesmo tempo, Ikoma encontrou Kuruzu, que havia escapado das garras de Biba. Quando Kuruzu soube o que havia acontecido, ficou furioso e recriminou Ikoma como um covarde que havia fugido. Mas naquele momento, um dos subordinados capturados de Biba, mantido por Kuruzu, reconheceu Ikoma como um meio morto-vivo e notou a ferida em seu peito, aquela infligida por Mei. Depois disso, Kuruzu tomou sua decisão. Ele continuaria lutando, não importando o quão quebrado Ikoma tivesse se tornado. No salão principal do castelo, o encontro fatídico entre Biba e seu pai finalmente ocorreu. Biba devolveu o único memento que seu pai lhe havia dado como lembrança do passado e então implorou ao pai que acabasse com sua vida com suas próprias mãos. Biba então começou a semear dúvidas e medo entre os presentes, afirmando que podia distinguir os mortos-vivos escondidos entre a multidão, e imediatamente apontou para um homem, acusando-o falsamente de ser um dos mortos-vivos, mergulhando o salão em caos e suspeita. No final, foi o próprio Shogun quem matou o homem que acreditava ser um morto-vivo. E quando Biba revelou que o Shogun já havia sido transformado em um, o caos irrompeu. As pessoas começaram a atacar umas às outras, e embora Ayami tentasse detê-las, ela estava impotente. Com um sorriso cruel, Biba revelou todo o seu plano. Ele havia usado uma toxina para transformar o Shogun em um morto-vivo, e em seguida, soltou os mortos-vivos que trouxera com ele para a cidade, transformando Kongokaku em um inferno vivo. Em sua desespero, Makino tentou reagir, mas foi brutalmente assassinado pelos próprios subordinados de Biba. Enquanto isso, Ikoma ainda se afundava no desespero, até que o velho prisioneiro revelou que a horripilante Mei estava prestes a ser transformada em um novo, e que a única maneira de salvá-la era injetar plasma branco diretamente em seu coração. O velho também explicou que a ferida que Mei havia infligido em Ikoma, embora severa, não havia sido fatal, um sinal de que parte de sua humanidade ainda permanecia, e que ela havia intencionalmente poupado sua vida. Essa verdade reacendeu a chama da esperança dentro de Ikoma. Ele decidiu não desistir e exigiu que o velho o injetasse com plasma negro, uma substância que estimulava o vírus dos mortos-vivos e amplificava seu poder. Embora soubesse que isso queimaria sua vida em um curto espaço de tempo, Ikoma não hesitou, pois seu único objetivo agora era matar Biba e salvar Mei. Naquele momento, enquanto o poder dos mortos-vivos fluía por seu corpo, Ikoma se tornou o homem do qual poderia se orgulhar, um herói disposto a sacrificar tudo para proteger o que amava. Nesse meio tempo, Mei já havia sido injetada com o soro por Biba e estava começando a se transformar. Em seu estado monstruoso e temporariamente descontrolado, Ikoma enfrentou uma feroz batalha dentro de si mesmo. Quando Kirusu o viu naquela condição, não hesitou em lembrá-lo de seu voto de matar Ikoma se ele se transformasse completamente em um morto-vivo.
Enquanto isso, o velho prisioneiro revelou outra verdade sombria sobre o plasma. Restava apenas uma dose de plasma branco, o que significava que apenas uma vida poderia ser salva, a de Ikoma ou a de Mei. E o tempo estava se esgotando, antes que a mente de Ikoma fosse completamente consumida pelo vírus dos mortos-vivos. No Kongokaku, Ayami enfrentava o caos e o pânico entre os cidadãos aterrorizados. Eles a culpavam, assim como os refugiados, por trazer desgraça sobre eles. Mas Ayami se manteve firme e declarou corajosamente que seu verdadeiro inimigo não eram as pessoas sofridas diante delas, mas o medo e a dúvida dentro de seus próprios corações. Ela instou todos a escaparem do Kongokaku juntos. Do lado de fora, Mei, agora em sua forma escura e esfumaçada, estava devastando tudo em seu caminho. Incontáveis armas foram disparadas contra ela, mas nenhuma conseguiu feri-la. Dentro de sua mente, incontáveis borboletas vermelhas, símbolos de todos que haviam morrido, voavam ao redor. Ela correu em terror, mas tropeçou e caiu, ouvindo vozes a acusando, chamando-a de monstro e dizendo para ela morrer. O medo a dominou e a criatura do lado de fora se tornava ainda mais violenta. Um dos subordinados de Biba relatou que Mei chegaria à torre da fortaleza em cerca de 30 minutos e ordenou que todos se reunissem no setor 13 para a extração, mas então congelou repentinamente. Ele havia visto Ikoma. Ikoma, agora como uma besta faminta, estava rastreando Biba pelo cheiro, matando qualquer um que estivesse em seu caminho. Até mesmo Biba ficou abalado ao sentir a presença de Ikoma. Seus soldados se prepararam para atacar, mas Kurusu apareceu e o defendeu, derrubando ondas de soldados. Ikoma saltou sobre os trilhos para ajudar Kurusu. Os soldados, aterrorizados, tentaram de tudo para matá-lo, e um deles até dirigiu um trem inteiro em direção a Ikoma, na esperança de esmagá-lo com pura força. Enquanto Ikoma tentava se libertar, vários soldados se sacrificaram para segurá-lo, mas agora ele era poderoso demais. Com um braço, Ikoma lançou o trem inteiro para o ar, fazendo-o explodir em uma enorme explosão. No entanto, em troca daquela força avassaladora, o vírus estava se espalhando rapidamente por seu corpo. Sua visão estava começando a embaçar. Kurusu correu preocupado e, felizmente, Ikoma ainda estava vivo. Nesse momento, um soldado sobrevivente avançou em direção a Ikoma para atacar, mas Ikoma rapidamente desarmou-o. Então veio seu julgamento. Como o homem havia matado demais, ele teve que pagar o preço. Ikoma disparou contra seu coração, matando-o instantaneamente. Enquanto isso, após saber o que havia acontecido, os homens de Biba chegaram e lhe entregaram um frasco de plasma branco como uma precaução para o pior cenário. Biba ordenou que os homens restantes resgatassem seus companheiros e evacuassem assim que tudo terminasse. Quanto a Kurusu, ele decidiu não deixar os esforços de Ikoma em vão. Ele escolheu deixar Ikoma viver e disse a todos os outros para recuarem enquanto ele ficava para trás, sozinho para enfrentá-lo. Mei, por outro lado, ainda disparava incansavelmente e os destroços das explosões começaram a cair em direção a Ikoma e Kurusu, separando-os. Kurusu se viu cercado por uma horda de monstros, mas gritou que ficaria bem e disse a Ikoma para ir e salvar Mei. Ao ouvir isso, Ikoma acenou com a cabeça e saiu correndo. Enquanto corria, chamou pelo nome de Mei. Dentro de sua mente, Mei ainda estava atormentada por um conflito interno, assombrada por uma voz que lhe dizia que precisava ser forte para sobreviver, que sua fraqueza nunca poderia retornar, que estava perdida para sempre. À medida que ela afundava mais fundo no desespero, uma borboleta azul apareceu, a voz de Ikoma chamando-a. Ela imediatamente respondeu a ele, e a criatura do lado de fora parou de se mover e desabou. Ikoma aproveitou o momento, tentando injetá-la com o soro. Mas nesse instante, Biba apareceu, pronto para seu confronto final. Nesse ponto, Ikoma já havia atingido seu limite. Sua visão estava se apagando. Quando Biba se aproximou desembaiando sua espada, disse que há muito esperava por uma alma destemida como a de Ikoma. A batalha final entre Ikoma e Biba começou. Feroz e brutal, ambos colidiram com toda a força que lhes restava. Mas exausto, Ikoma foi lançado para trás. Mesmo assim, ele se forçou a se levantar novamente. Biba, percebendo as veias negras se espalhando pelo corpo de Ikoma, percebeu que ele havia usado plasma negro. Ele perguntou se tal sacrifício realmente valia a pena. Ikoma respondeu firmemente que sim, porque havia prometido salvar Mei e torná-la humana novamente. Biba atacou, fazendo Ikoma voar mais uma vez. E quando Ikoma tentou se levantar, foi esfaqueado diretamente no peito. Por volta de maio, as borboletas vermelhas reapareceram. Mas em meio ao brilho vermelho, uma única borboleta azul brilhava intensamente. Era Ikoma. Essa luz reacendeu a vida de Mei. Ikoma, embora gravemente ferido, conseguiu desviar a lâmina para que perfurasse seu ombro em vez de seu coração. Rugindo de fúria, ele gritou: "Biba! Por sua causa, perdi meu amigo!" Ikoma quebrou a espada de Biba e avançou contra ele. Biba conseguiu se defender, quebrando o braço de Ikoma, fazendo-o gritar de agonia. Mas Ikoma não parou. Mais uma vez, ele liberou uma onda de poder que lançou Biba para longe.
Agora, o único pensamento que restava na mente de Ikoma era Biba. Eu vou te matar, ele rosnou. Pela primeira vez, Biba sentiu medo. Mas o preço da força de Ikoma finalmente chegou. Ele havia perdido completamente a visão. Biba aproveitou a oportunidade e se aproximou silenciosamente, sem fazer barulho. Quando chegou perto o suficiente, a voz de Mei chamou Ikoma, guiando-o. Ikoma se virou instantaneamente e disparou sua arma, arrancando o braço de Biba. O Senhor da Guerra colapsou no chão, seguindo a voz de Mei. Ikoma se aproximou dela, injetou o soro em seu coração e Mei foi libertada da forma do monstro. A criatura sombria derreteu, transformando-se em incontáveis borboletas azuis. A batalha havia terminado quando Mei acordou. Ela havia voltado ao normal e encontrou uma pequena pedra em sua mão, idêntica à de Ikoma. Ikoma estava deitado imóvel nas proximidades, seu destino incerto, provavelmente morto. Mas para ter certeza, Biba, mal se segurando a vida, arrastou-se mais perto, pretendendo esfaqueá-lo novamente. Ele atirou em Ikoma, mas Mei interveio para parar seu irmão. Quando ele atacou Ikoma, Mei foi forçada a derrubar os irmãos que antes admirava. Em seus momentos finais, ela lhe disse que ainda eram fracos, mas estavam vivos, que todos estavam reconstruindo campos para cultivar arroz e encher seus estômagos. Esse era o futuro que ela queria seguir. Ela também renunciou ao nome Mei que ele lhe havia dado. Agora sou Hazumi, disse ela. Tudo finalmente chegara ao fim, mas os mortos-vivos ainda permaneciam. Em outro lugar, Ayami estava liderando a evacuação dos civis. De acordo com o mapa, eles escapariam pela Rota 6, embora o condutor não tivesse certeza se a ferrovia ainda estava intacta. Mas Ayami acreditava que ainda haveria um caminho, pois Biba teria deixado uma saída para seus camaradas. Nesse momento, seus homens apareceram e se ofereceram para guiar Ayami para a segurança, em troca de abrigo temporário no trem. Essa proposta foi imediatamente recebida com oposição, já que haviam matado pessoas demais. No entanto, Ayami ainda concordou, raciocinando que se realmente quisessem, poderiam simplesmente ter tomado o trem à força. Do lado de fora, Kiruzo havia encontrado Hazumi e Ikoma. Ao ver o estado em que Ikoma se encontrava, Kuruzo sabia que o garoto tinha poucas chances de sobreviver. Mas Hazumi permaneceu otimista, acreditando que ele acordaria. Nesse momento, a voz de Ayami soou pelo sistema de transmissão, instruindo todos a se reunirem na fundação ferroviária da linha 13, onde o trem os pegaria. Kuruzo então começou a carregar Ikoma em direção ao ponto de encontro, determinado que, mesmo que ele morresse, pelo menos seu corpo teria um sepultamento adequado. No local de Ayami, o trem havia começado a se mover novamente. O rugido do motor ecoava pelo ar enquanto avistavam o grupo de Hazumi se aproximando. Eles cronometraram perfeitamente para que o grupo saltasse a bordo, primeiro jogando Ikoma, depois Hazumi e por fim Kuruzo. Assim que todos estavam a bordo, o trem acelerou para longe da estação. Dentro, todos estavam profundamente preocupados com Ikoma, que estava em estado crítico após usar o soro negro. Hazumi gritou em angústia, chamando-o de seu escudo e se recusando a deixá-lo morrer. Então, como por um milagre, Ikoma de repente recuperou a consciência. Hazumi não conseguia acreditar em seus olhos até perceber que o corpo de Ikoma havia sido restaurado pelo soro branco que Biba havia deixado para trás. Era provável que, quando Biba atirou em Ikoma, ele também o tivesse injetado com o soro, deixando para trás um último presente, um símbolo de sacrifício e do amor altruísta do irmão que Hazumi havia amado uma última vez. Finalmente, ela devolveu a Ikoma a pequena pedra que ele havia deixado cair, aquela que ele sempre carregava consigo, um símbolo de suas memórias e das promessas que compartilharam. Enquanto Kotsujou partia de Kongokaku, levando os sobreviventes e suas novas esperanças, um novo capítulo de sua jornada. Uma jornada para buscar um futuro mais brilhante, um mundo livre dos mortos-vivos, onde as pessoas pudessem finalmente viver em paz e felicidade. O anime termina aqui. Adeus!